Bom, pessoal, primeiramente, bom dia a todos, bem-vindo ao nosso grupo de discipulado da IPAGE. Então, hoje nós começaremos uma série de estudo que vai se estender até iniciozinho do mês de setembro, é a respeito de escatologia bíblica. E eu coloquei o título Vivendo Tempos Escatológicos, porque nós estamos vivendo realmente uma época escatológica e vocês não são nem capazes de imaginar o quanto nós estamos vivendo uma época escatológica. A vinda de Jesus está cada vez mais próxima. Então, quando nós falamos em tempos escatológicos, o centro de todo o assunto escatologia é a respeito da segunda vinda de Jesus. Só que isso gera um problema muito grande, uma verdadeira controvérsia, porque existem diferentes tipos de interpretação com relação ao assunto. Então, hoje, ao invés de nós começarmos diretamente a tratar de uma visão escatológica, nós vamos tratar a respeito dessas controvérsias escatológicas. Então, lembrando a vocês que em toda a Bíblia há um total de 333 profecias que falam a respeito da primeira vinda de Jesus, mas tem na Bíblia toda 1517 profecias que falam a respeito da segunda vinda de Jesus. Repare que eu estou usando o termo segunda vinda de Jesus e não o termo volta de Jesus. Depois nós explicaremos em outro momento qual é a diferença entre segunda vinda e volta de Jesus. Por enquanto, vamos ficar só nisso. Estamos tratando da segunda vinda de Jesus e a controvérsia escatológica. Para começo, eu gostaria de fazer a leitura de um texto que se encontra lá no início do sermão escatológico de Jesus, em Mateus capítulo 24 e 25, só que especificamente aqui nós vamos ver o capítulo 24 apenas, versículos 3, 33 e 36, aonde nós lemos: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Reparem aqui que nós, na realidade, temos duas perguntas. Qual será o sinal da tua vinda e qual será o sinal do fim dos tempos? Depois, Jesus enumera vários sinais e, após enumerar todos os sinais, ele diz: assim também, quando virem estas coisas, saibam que ele está se referindo ao reino de Deus, está próximo, às portas. E ainda acrescenta: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Esse nem o Filho é um assunto que nós vamos tratar posteriormente. Jesus, como homem, podia não saber naquele momento que falou isso. Mas será que ele sabe hoje? Baseando-se no livro de Apocalipse, podemos afirmar que ele sabe, sim, quando isso acontecerá. Porém, é importante que nós não saibamos quando isso acontecerá. Então, nós devemos observar somente os sinais. Bom, a primeira coisa que eu gostaria que todos vocês tivessem em mente é a palavra escatologia. Existem várias doutrinas bíblicas, então a doutrina da bibliologia, da teologia propriamente dito, cristologia, pneumatologia. Então existem várias doutrinas bíblicas e uma das quais é a escatologia, que é conhecida também como doutrina das últimas coisas. Essa palavra escatologia vem do grego eschatos, que quer dizer último, final, extremo, término, também pode ser usada para designar rabo, e mais o sufixo ologia, que quer dizer ensino, tratado, estudo, dissertação, doutrina, discussão, diálogo, conversa, e assim por diante. Então, escatologia, literalmente, seria a doutrina, o estudo, o tratado a respeito das últimas coisas. Bom,
Como eu disse, essa é uma das doutrinas bíblicas, e quando nós falamos em escatologia, é importante nós entendermos que existem alguns livros essencialmente escatológicos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, como livros escatológicos, nós temos o livro de Daniel, Zacarias e Joel. E também temos vários outros livros que são parcialmente escatológicos, como Isaías, Ezequiel, Salmos, Naum, Abacuque, vários outros livros. Mas de todos os livros do Antigo Testamento, o mais importante é o livro de Daniel. Agora, livros escatológicos do Novo Testamento. Nós temos livros essencialmente escatológicos: Apocalipse, primeira e segunda epístolas de Paulo aos Tessalonicenses. E também livros que são parcialmente escatológicos, como a primeira epístola aos Coríntios, a segunda epístola de Pedro. Nós poderíamos também colocar Romanos aí, poderíamos colocar ainda primeira Pedro, em outras palavras. O livro essencialmente escatológico do Novo Testamento é o livro de Apocalipse. É curioso observar que tanto o livro de Daniel como o livro de Apocalipse tratam exatamente das mesmas coisas. A diferença é que no livro de Daniel, a escatologia é apresentada do ponto de vista humano, enquanto que no livro de Apocalipse, a escatologia é apresentada do ponto de vista divino. Do ponto de vista humano, no livro de Daniel, o poder humano é como uma grande estátua que Daniel apresenta lá no seu livro, no capítulo 2, é como os animais do capítulo 7. Agora, quando nós olhamos o reino humano, o poder humano, do ponto de vista divino, é como uma verdadeira besta do livro de Apocalipse. Bom, em outras palavras, Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento, enquanto que Apocalipse é o Daniel do Novo Testamento, visto que esses dois livros tratam exatamente das mesmas coisas, mas dentro de um ponto de vista diferente. Aí vocês vão falar, mas esses livros são livros escatológicos? São, sim. Agora, é importante nós considerarmos que o assunto escatologia sempre foi muito importante, tanto para os judeus, como também para os cristãos no início do cristianismo. Tanto é que a literatura escatológica é muito ampla. Então, além daquilo que nós temos na Bíblia, existem livros escatológicos apócrifos, porque não são livros canônicos, da época do Antigo Testamento, como o livro de 1º e 2º Enoque, livro de Assunção de Moisés, livro do 2º Baruque, que é também conhecido como Apocalipse Siríaco de Baruque, o livro de 3º Baruque e, principalmente, também o livro da Guerra dos Filhos da Luz contra os Filhos das Trevas. E livros escatológicos apócrifos do Novo Testamento. Nós temos o Apocalipse de Pedro, principalmente esse, que deu origem àquele livro de Dante Alighieri, a Divina Comédia. Nós também temos o Apocalipse de Paulo, Apocalipse de Tomé, Apocalipse de Estevão, o segundo Apocalipse de Tiago. Aí vocês vão falar, só isso? Não. Se vocês observarem um livro como este livro aqui, tá? Que são os apócrifos da Bíblia e pseudepígrafos, a quantidade de livros que nós temos escatológicos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, é muito grande. Se vocês um dia quiserem adquirir uma coletânea que nem essa, não é difícil de ser adquirido, tem na Casa da Bíblia, tem na CPAD, mas a maior parte desses livros vocês podem baixar na própria internet. Hoje em dia não precisaria ter um investimento muito grande de dinheiro para isso. Bom, o que eu quero que vocês entendam que o nosso estudo aqui é um estudo escatológico
dentro, obviamente, de um ponto de vista teológico, de um ponto de vista bíblico. Por que eu citei esses demais livros? É para vocês compreenderem a importância que sempre foi dada ao assunto no meio do povo de Deus, quer aos antigos judeus, quer aos cristãos primitivos. Bom, é importante nós considerarmos, então, que um dos pontos centrais do cristianismo, principalmente, é a sua escatologia, ou seja, o assunto que trata a respeito da segunda vinda de Jesus. Dentro do cristianismo, existem várias linhas de interpretação diferentes. Nós aqui vamos seguir a linha de interpretação chamada interpretação darbiana, de John Nelson Darby. Foi um líder da igreja Irmãos Unidos de Plymouth, lá na Inglaterra. Ele esteve no Brasil, inclusive, isso em 1898. O John Nelson Darby é a interpretação mais seguida, mais adotada pela esmagadora maioria das igrejas evangélicas. No entanto, nós temos que esclarecer que não há uma unanimidade entre as igrejas com relação à interpretação darbiana. Nós aqui vamos seguir a interpretação darbiana, só que em alguns momentos eu vou ter que tecer alguns comentários aonde essa interpretação tem alguma possível falha. Mas de todas as linhas de interpretação, nós diríamos que é a que tem mais fundamento bíblico. A interpretação darbiana também é conhecida por interpretação futurista, pré-milenista, pré-tribulacional. Futurista, porque coloca o livro de Apocalipse como cumprimento no futuro. Pré-milenista, porque crê na vinda de Jesus antes do milênio para estabelecer o seu reino milenar sobre a terra. E é pré-tribulacional porque crê no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Porém, esse ponto de vista do arrebatamento pré-tribulacional é um dos pontos questionáveis dessa linha de interpretação. Daqui a pouquinho vocês vão estar entendendo melhor o que eu quero dizer com relação a isso. Bom, então, ao longo da história da igreja, a vinda de Jesus foi interpretada de diversas maneiras diferentes. Observe que tanto Lucas e Paulo ensinavam que a vinda de Jesus seria literal. Veja o que Lucas escreveu no livro de Atos, capítulo 1, versos 10 e 11. De repente, surgiram 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Eu estou usando a versão NVI. Se vocês usarem a versão Almeida atualizada, diz: virá a segunda vez da mesma forma como o viram subir. Eu prefiro a tradução que diz virá a segunda vez, mas depois eu explico por que isso. Tá? Bom, agora, Paulo cria que a vinda de Jesus se daria por ocasião da época em que ele ainda estava vivo. Reparem que a primeira epístola que Paulo escreveu, primeira aos Tessalonicenses, se não foi a primeira, foi a segunda, porque talvez Gálatas tenha sido escrito antes, mas de qualquer modo eu quero que vocês entendam que as 2 epístolas aos Tessalonicenses fazem parte do grupo das 3 primeiras epístolas que Paulo escreveu. Então, o assunto escatologia para Paulo é muito importante. E reparem que nessa primeira epístola aos Tessalonicenses, ele fala a respeito do arrebatamento da igreja, ele diz: depois nós, os que estivermos vivos, porque Paulo acreditava que estaria vivo por essa ocasião, seremos arrebatados com eles, quer dizer, com os que ressuscitaram dentre os mortos. Então, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares.
Primeira aos Tessalonicenses 4:17. Então, os cristãos primitivos criam que Jesus viria no máximo, tá? Em uma geração, ou seja, eles criam que Jesus viria após a sua morte, a sua subida ao céu, ele viria entre 20, no máximo 40 anos depois. Só que já se passaram quase 2.000 anos. Então, aquele fervor, aquela crença na vinda iminente de Jesus, com o tempo foi amainando, foi perdendo a sua importância no meio do cristianismo. Quando o imperador Constantino, imperador romano, se declarou cristão, tá? Então a conversão de Constantino foi interpretada por muitos cristãos da época como sendo, na realidade, a implantação do reino de Cristo sobre a terra. Então, aquela vinda de Jesus para implantar o seu reino, ou seja, uma doutrina pré-milenista, a vinda de Jesus antes do milênio. Tá? Então, aquela doutrina pré-milenista, ela, na realidade, foi perdendo a sua importância e começou-se a questionar muito sobre o pós-milenismo. Ou seja, o reino seria implantado sobre a terra através da conversão do imperador Constantino e após 1000 anos em si é que ocorreria de fato a vinda de Jesus. Então, a conversão de Constantino ao cristianismo serviu como uma alternativa para aquela crença de que Jesus viria a qualquer momento e ele não veio. Então, as pessoas começaram a entender que a implantação do seu reino, quer dizer, o foco agora não estava mais na vinda de Jesus, estava no reino de Jesus. Então, a vinda de Jesus não seria para estabelecer o seu reino, mas o seu reino seria estabelecido e a vinda de Jesus aconteceria posteriormente. Bom, posteriormente a Constantino, nasceu Agostinho, que se tornou bispo depois da cidade de Hipona, no norte da África, é o Santo Agostinho da Igreja Católica Romana. Ele já começou a entender a coisa de uma maneira diferente. É que, na realidade, não havia um reino literal, não haveria um reino literal de Jesus sobre a terra, mas o seu reino seria um reino apenas espiritual. E esse reino era estabelecido agora pela Igreja de Jesus. Bom, isso recebeu o nome de interpretação amilenista. Deixa eu dar uma explicação para vocês entenderem melhor. No início, o cristianismo foi duramente combatido dentro do Império Romano. Com a conversão de Constantino, e até que ele se tornou imperador de todo o Império Romano, essa visão da vinda de Jesus e estabelecer o seu reino foi mudada para estabelecer o seu reino e a vinda de Jesus. Então, na realidade, entendia-se que a conversão de Constantino era a implantação do reino de Cristo sobre a terra. Nós estamos falando do ano 306, 300 e pouco da era cristã. Bom, só que no ano 476, o Império Romano caiu, ruiu diante das invasões dos bárbaros. Então, antes mesmo que isso acontecesse, a ruína do Império Romano era só uma questão de tempo, porque o Império Romano estava sendo esfacelado pelos povos bárbaros. Então, a gente fala, o Império Romano caiu no ano 476. Não, bem antes disso, o Império Romano já não existia mais de fato, existia apenas na teoria. Então, falar sobre a implantação do reino de Cristo na Terra, através do imperador Constantino, já passou a ser algo questionável. Então, Agostinho, ele começou a interpretar que o reino de Cristo não era estabelecido no Império Romano, mas era estabelecido pela Igreja visível, ou seja, a Igreja Católica é que representava o reino de Cristo sobre a terra.
Então não haveria um reino literal, mas sim um reino eclesiástico, um reino figurado. Então essa interpretação recebeu o nome de amilenista. Então os cristãos primitivos, eles criam que Jesus viria para implantar o seu reino. Então era uma interpretação chamada pré-milenar. Com a conversão do cristianismo, começou a surgir uma interpretação chamada de pós-milenar. E agora, com Constantino, a interpretação chamada amilenar, ou amilenista. Em outras palavras, continuavam a existir pessoas que criam que Jesus viria para implantar o seu reino. A maior parte das pessoas criam que o reino já estava implantado no Império Romano, com a conversão de Constantino, e com a queda do Império Romano, as pessoas começaram a entender que o reino, na realidade, era figurativo. Então, era uma interpretação chamada interpretação amilenar. Aí vocês vão falar, mas isso aí era interpretação de 1000 e tantos anos atrás. Não, essas interpretações perduram até hoje no meio do povo cristão, só que usando uma linguagem um pouco diferente. Então, vamos ver as correntes escatológicas, primeiramente com relação ao livro de Apocalipse. Depois, com relação à vinda de Jesus, o milênio propriamente dito. E depois, com relação à interpretação da igreja, ao arrebatamento da igreja. Então, quando nós falamos em correntes escatológicas com relação à interpretação do livro de Apocalipse. Na igreja primitiva, todos entendiam que o livro de Apocalipse era um livro futurista, para cumprimento no futuro, só que eles criam que era um futuro imediato. Só que esse futuro imediato não aconteceu. Mas, de qualquer modo, continuaram a existir pais da igreja primitiva que continuavam a insistir e a interpretar que o livro de Apocalipse era um livro futurista. Entre esses pais, vale destacar Papias, que foi bispo da cidade de Herápolis. Esse Papias foi discípulo do apóstolo João. Então, para Papias e outras pessoas da época, o livro de Apocalipse, mesmo não tendo um cumprimento imediato, era um livro futurista. Também Orígenes, bispo de Alexandria, no Egito, já entendia que o livro de Apocalipse não era um livro literal, mas era um livro que tratava da espiritualidade, do combate entre o bem e o mal. Então, para ele, o livro de Apocalipse não deveria ser interpretado como algo a acontecer no futuro, como algo que está acontecendo sempre na vida da pessoa, a partir do momento que a pessoa crê, que a pessoa se converte. E também temos que destacar que ao longo da Idade Média, ou já no fim da Idade Média, e principalmente quando começou a Reforma Protestante, aí surge a figura de Martinho Lutero. Não foi ele o criador da linha de interpretação chamada continuidade histórica, mas ele é o principal representante dessa forma de interpretação. Ou seja, para Martinho Lutero, o livro de Apocalipse, na realidade, ele não é algo futuro, ele é algo que vem se cumprindo gradativamente ao longo da história da igreja. Aí vocês vão falar, é confuso isso? Sim, mas a interpretação futurista ainda predomina no meio das igrejas evangélicas, a interpretação espiritualista ou figurada é muito comum dentro do catolicismo romano, a continuidade histórica é muito comum na igreja luterana, igreja anglicana, no meio dos adventistas, em outras palavras. Essas diferentes linhas de interpretação, elas nunca morriam, elas sempre davam origem a novas linhas de interpretação que, de maneira direta ou indireta, predominam até hoje. E dentro do catolicismo, surge posteriormente, para combater a linha da continuidade histórica,
A principal característica da continuidade histórica era entender que o Papa era a besta do Apocalipse. Então, dentro do catolicismo, surge um padre jesuíta por nome Luís de Alcázar, e ele pega uma outra linha de interpretação chamada interpretação preterista. Nessa interpretação, o livro de Apocalipse, na realidade, já se cumpriu todo no passado, na época das grandes perseguições do Império Romano. O que eu quero que vocês entendam é que a linha futurista sempre destacou a vinda de Jesus em algum momento, enquanto que as linhas espiritualista, continuidade histórica e preterista, elas nunca destacaram, de fato, uma vinda literal de Jesus. Ou a sua vinda era figurada, ou a sua vinda, na realidade, seria uma mudança do mundo em si, ou a sua vinda foi a conversão de Constantino. Então, sempre teve uma discussão escatológica muito grande com relação ao assunto. Agora, com relação ao reino milenar de Cristo, a implantação do seu reino. Então, com relação ao milênio, na igreja primitiva, no cristianismo primitivo. Então, como que o milênio, o reino milenar de Cristo era entendido? Então, muitos entendiam que o reino milenar de Cristo era um reino literal, então era chamado milenismo primitivo. Tá? Então, esse milenismo primitivo também é chamado de milenismo histórico ou literal. Por que histórico? Porque a fundamentação histórica da igreja primitiva. O principal representante dessa linha de interpretação foi Tertuliano, bispo de Taranger, no norte da África. Esse Tertuliano, talvez depois do apóstolo Paulo, tenha sido o maior ou um dos maiores pregadores do evangelho da igreja primitiva. Então, Tertuliano, Papias e vários outros criam como a igreja primitiva cria na época. Jesus viria para implantar o seu reino. Paralelo a isso, surge um milenismo primitivo que recebeu o nome de milenismo radical, defendido muito pelo bispo Montano, lá da região da Ásia Menor, que cria que Jesus viria no ano 156 da era cristã. Então, todo o povo se preparou para a vinda de Jesus no ano 156. Jesus não veio nesse ano, o milenismo radical caiu em descrédito, foi combatido como heresia, mas, de fato, ele nunca deixou de existir, porque os movimentos de igrejas livres que surgiram a partir daí sempre acreditaram na vinda de Jesus em algum momento histórico. Tá? Nós vamos abordar isso em outro momento. E, como eu disse, também nessa ocasião surge a figura de Agostinho, bispo de Hipona, que não acreditava na vinda de um reino milenar de Cristo. Para ele, o reino milenar de Cristo era figurativo, era espiritual, e acontecia na vida da pessoa quando a pessoa se convertia ao Senhor. E o reino milenar de Cristo, na realidade, era a própria igreja, entenda a igreja católica, como estabelecendo o seu domínio sobre a terra. Na Idade Média, esse milenismo primitivo radical continuou a existir, e no final da Idade Média, uma figura extremamente importante desse milenismo radical primitivo foi um reformador lá da região da Boêmia, hoje República Tcheca, chamado John Hus. Ele, na realidade, foi um grande incentivador da vinda de Jesus, que estabeleceria o seu reino na terra. É claro que, como isso aconteceu na Boêmia, República Tcheca hoje, eles acreditavam que o reino de Cristo seria estabelecido ali, na região da Boêmia. Isso deu origem a guerras religiosas, que duraram vários anos, embora os seguidores de John Hus tenham sido aniquilados pelos católicos, na realidade, essa linha de interpretação nunca deixou de existir. Mas o que predominava durante a Idade Média, dentro do catolicismo romano, era a interpretação amilenista de Agostinho. Tá? Então, começou na igreja primitiva,
e na Idade Média era a única interpretação oficial aceita pela Igreja Católica Romana. Na época da Reforma Protestante, o milenismo radical brota com uma força cada vez maior, dando origem a um movimento muito forte que receberia o nome de Anabatista. Antes desse nome Anabatista, eles eram chamados de os radicais, e um líder dessa ocasião era John Mattes. Esse John Mattes, ele, na realidade, cria que Jesus viria para estabelecer o seu reino na terra, e a Nova Jerusalém seria a cidade de Estrasburgo. Na época, Estrasburgo ficava na Alemanha. Hoje, Estrasburgo fica na França. Então, eles acreditavam que ali em Estrasburgo é que seria implantado a Nova Jerusalém e o reino de Cristo. Tá? Eles foram combatidos tanto pelos católicos como também pelos protestantes, até que, no fim, John Mattes foi morto e todo o seu movimento não deixou de existir. Muito pelo contrário, esse amilenismo radical acabou se espalhando por vários lugares da Europa. Bom, dentro do catolicismo, predominava ainda a doutrina amilenista, e nessa ocasião surgem duas outras linhas de interpretação muito forte. A continuidade histórica, lembrar que a continuidade histórica não foi criada por Martinho Lutero, mas ele foi o principal teórico dessa linha de interpretação. Para ele, o livro de Apocalipse tinha seu cumprimento ao longo de toda a história do cristianismo, e o foco principal era entender que o Papa era a besta do Apocalipse. E lá na Inglaterra surge a figura de Daniel Willey. Então, esse Daniel, ele não é que ele tenha sido criado, o criador do pós-milenismo. Na realidade, a doutrina pós-milenista já existia desde a época do imperador Constantino. Mas esse Daniel Whitby, ele começou a interpretar o pós-milenismo como sendo a melhoria do mundo pela divulgação das ideias dos cristãos da Inglaterra, levariam a democracia e o cristianismo pelo mundo afora, a ponto de melhorar o mundo de tal maneira, e aí então Jesus viria de fato para reinar. Era uma nova visão do pós-milenismo que já existia desde a época de Constantino. Bom, e depois disso tudo, nós temos que destacar, nos tempos modernos, o que nós chamamos de milenismo moderno. Então, atualmente, no ambiente católico, ainda predomina o chamado amilenismo, do catolicismo romano, difundido por Agostinho. Na igreja luterana, anglicana e outras mais, a interpretação da continuidade histórica, o principal representante ainda é Martinho Lutero. No pós-milenismo, agora recebe um novo nome, pós-milenismo anglo-americano. Ou seja, os ingleses e os americanos têm que levar a cultura cristã e democrática da Inglaterra e dos Estados Unidos pelo mundo afora. E depois que o mundo tiver melhorado o suficiente, é que Jesus virá de fato para implantar o seu reino. O principal representante desse pós-milenismo anglo-americano foi Jonathan Edwards. Reparem que ele viveu de 1703 a 1758, ou seja, uma época em que os Estados Unidos ainda era colônia britânica. Os Estados Unidos só proclamariam sua independência em 1776. E esse pós-milenismo anglo-americano serviu de base para aquele conceito de que matar índios nos Estados Unidos ou escravizar povos africanos, povos asiáticos, na realidade é uma forma de levar a cultura anglo-americana, o cristianismo e a democracia anglo-americana para o mundo afora. Em nome desse pós-milenismo anglo-americano, se cometeram verdadeiras barbaridades e atrocidades contra vários povos do mundo. Bom, agora, o mais importante, nessa ocasião, o chamado pré-milenismo, a crença na vinda de Jesus para estabelecer o seu reino milenar, era chamado crença de cristãos ignorantes, analfabetos, ninguém dava muita importância nisso.
E nessa ocasião surge a figura de Joseph Smith. Esse Joseph Smith, ele na realidade procura agora entender o pré-milenismo dentro de uma base bíblica mais sólida, mais forte. Então recebeu o nome de pré-milenismo erudito, ou seja, o pré-milenismo saiu daquele ambiente de cristãos analfabetos e ignorantes novamente para o ambiente acadêmico. Temos que destacar ainda 2 pontos importantes: o pré-milenismo dispensacionalista, de Edward Irving, lá na Inglaterra. Esse Edward Irving, ele já começou a entender que era um pré-milenismo erudito, só que dividia o modo como Deus tratava o homem em chamados períodos dispensacionalistas. Então, para ele tinha a dispensação da inocência, lá do Jardim do Éden, consciência após o homem ter pecado, a dispensação do governo humano, a dispensação da lei, a dispensação da graça e a dispensação milenista. Tá? Na realidade, era um pré-milenismo erudito, só que mudou um pouquinho o seu ponto de vista. E no século XIX surge um outro ponto de vista que até então ninguém tinha advogado. Era o pré-milenismo pré-tribulacional, ou seja, cria no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Bom, quando fala em arrebatamento da igreja, primeiro, até então se acreditava na vinda de Jesus para estabelecer o seu reino, mas não se falava em arrebatamento da igreja. E com Edward Irving começou-se a se falar em arrebatamento da igreja. E ainda com Edward Irving e principalmente com John Nelson Darby, não, o foco na vinda de Jesus não estava apenas no arrebatamento da igreja, mas que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação. É óbvio que essa é a linha de interpretação mais seguida pelas igrejas evangélicas hoje, mas vale acrescentar que nem toda igreja evangélica segue essa linha de interpretação. Há muitos anos atrás, eu estive lá no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, e fui dar um estudo de escatologia lá, e no estudo eu comecei a falar sobre arrebatamento da igreja. E falei também sobre arrebatamento pré-tribulacional, pós-tribulacional, mid-tribulacional, tal. E depois eu estou vendo que o pessoal não está entendendo o que eu estou falando. E depois eles vieram me questionar onde tem na Bíblia esse negócio de que a igreja vai ser arrebatada. Porque, de fato, em muitas igrejas dos Estados Unidos e em outros lugares do mundo, eles não creem, de fato, no arrebatamento da igreja. Tá? Pior ainda é crer no arrebatamento pré-tribulacional. Bom, em outras palavras, com relação agora ao arrebatamento da igreja. Então, aqueles que criam no arrebatamento da igreja sempre creram que a igreja passaria pela grande tribulação e Jesus implantaria o seu reino após a grande tribulação, só que eles nunca deram ênfase a um arrebatamento pós-tribulacional. Aliás, nem acreditavam em arrebatamento. Mas se esse arrebatamento acontecer, vai acontecer após a grande tribulação. O maior representante dessa linha de interpretação nos tempos modernos é o pastor batista George Edward Lett, lá nos Estados Unidos. Tá? Então, ele segue essa interpretação pós-tribulacional. Agora, por outro lado, nós não podemos esquecer que sempre houve a chamada interpretação figurativa ou espiritualista, que na realidade não crê em arrebatamento. Isso já era defendido por Orígenes, bispo de Alexandria, no Egito. Agora, com John Nelson Darby, embora não tenha sido ele o criador dessa linha de interpretação de arrebatamento pós-tribulacional, ele foi o maior divulgador dessa linha de interpretação, então é chamada de interpretação darbiana até hoje. Como disse, não foi ele o criador, mas ele viajou pelo mundo todo
ensinando e pregando essa linha de interpretação. Como eu disse antes, em 1888, em 1878, ele esteve, inclusive, no estado do Ceará, aqui no Brasil, pregando essa linha de interpretação. Agora, outras linhas de interpretação que surgiram posteriormente. O arrebatamento midi-tribulacional, que crê que o arrebatamento da igreja vai acontecer no meio da grande tribulação. Então, existem várias pessoas que seguem essa linha de interpretação. Eu coloquei só dois aqui, o James Oliver Buswell Jr. e o Norman Harrison. E existe também o chamado arrebatamento parcial, de Robert Govett e George Lang. Tá? Eu já vou fazer um comentário sobre isso. São linhas de interpretação com relação ao arrebatamento da igreja. Bom, então, quando nós falamos em assuntos escatológicos, tem muita coisa a ser abordada. Então, o que nós estudaremos ao longo desse nosso estudo aqui? Na semana que vem, vamos falar sobre tanatologia bíblica, ou seja, onde e como estão os mortos. Depois vamos falar sobre a segunda vinda de Jesus, propriamente dita, para buscar a sua igreja, tratando do problema do arrebatamento da igreja e a igreja posteriormente no tribunal de Cristo. Depois vamos falar, na outra semana, sobre a grande tribulação e a batalha do Armagedon, o Armagedon, tá? Depois sobre a manifestação de Cristo e o julgamento das nações. Depois a implantação do reino de Cristo na terra, o reino milenar. Depois os eventos finais, os tempos finais da escatologia, a revolta final de Satanás e o julgamento final dos ímpios e a condenação eterna. E, por fim, o perfeito estado eterno. Então, a criação de novos céus e nova terra e o reino eterno de Deus. Vamos abordar isso tanto dentro de uma abordagem mais cristã, como uma abordagem para cristã. Depois vocês vão entender o que eu quero dizer para cristã. Bom, então, dentro da interpretação darbiana, essa interpretação ela é chamada de futurista, pré-milenista, pré-tribulacional. Futurista porque crê que o livro de Apocalipse terá cumprimento no futuro. Pré-milenista porque crê que Jesus vem para estabelecer o seu reino, o reino milenar na terra. E pré-tribulacional porque crê que o arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação. Então, para vocês entenderem a interpretação darbiana, observem aí nesse gráfico que nós temos uma linha horizontal forte, uma seta, que indica a cidade de Jerusalém em si, ou o tratamento de Deus, tomando como referencial Jerusalém. Então, no Antigo Testamento, o povo de Deus na terra era o povo de Israel. E no Antigo Testamento nós temos várias profecias sobre Cristo e o seu reino. Após a vinda de Jesus, sua morte na cruz do Calvário, e depois, com a nova aliança, nós temos o Novo Testamento. Então, repare aí que nós temos uma divisória de tempo. Antes de Cristo, AC, e depois de Cristo, AD. AD é ano Domini, é ano do Senhor. Tá? Então, reparem agora que nós estamos tratando. No Antigo Testamento, o povo de Deus era o povo de Israel. Agora, com a vinda de Jesus, nós temos o estabelecimento da igreja, que era o grande mistério de Deus. Então, a igreja é estabelecida sobre a terra. Detalhe, a igreja deveria ser estabelecida para melhorar o mundo, mas ao contrário, o mundo está piorando cada vez mais, apesar da igreja estar presente na terra. Bom, agora observe que como que era entendido tudo isso. A palavra inferno que nós falamos, inferus ou infernus em latim, quer dizer inferior. Então, tanto para os judeus como para a igreja primitiva, o inferno se dividia em 5 regiões diferentes. Então, nós temos aí seio de Abraão, ou paraíso inferior, ou presença de Abraão,
local para onde iam os santos do Antigo Testamento. Então, todos os santos do Antigo Testamento, até aquele ladrão que morreu na cruz com Cristo, crendo no Senhor, ao morrer, os santos do Antigo Testamento iam para o seio de Abraão. Agora, os ímpios de todas as épocas, quer do Antigo Testamento, quer do Novo Testamento, os ímpios de todas as épocas vão para a segunda divisão do inferno, chamado Hades. A palavra Hades, em grego, quer dizer não ver, porque nós não conseguimos ver os que estão lá. Entre o seio de Abraão e o Hades, existe o poço do abismo. A palavra abssus, abismo, em grego, quer dizer sem fundo. Então, é algo extremamente profundo, que separa o seio de Abraão do Hades. E apesar de que abismo quer dizer sem fundo, no fundo do abismo está o Tártaro, local aonde estão anjos em prisão e que só sairão daqui no dia do juízo final. E a quinta e última divisão do inferno, o quinto dos infernos propriamente dito, é o Geena, ou Lago de Fogo e Enxofre. É a quinta e última divisão do inferno. Bom, então esse é o quadro geral que nós temos, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Agora, olhando numa linguagem futura, para a interpretação darbiana, Jesus virá um dia, os mortos ressuscitarão, juntamente com os vivos, todos serão arrebatados, irão para o tribunal de Cristo, onde serão julgados, e após o tribunal de Cristo irão para as bodas do Cordeiro. Durante o tribunal de Cristo, o próprio Satanás estará no céu tentando atrapalhar o tribunal de Cristo. Mas no final do tribunal de Cristo, ele é lançado do céu à terra. Enquanto lá no céu está acontecendo o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, aqui na terra está acontecendo a grande tribulação, ou semana 70 de Daniel. Então, a primeira metade, com duração de 3 anos e meio, é um período de falsa paz. E a segunda metade, com duração de 3 anos e meio, é a angústia de Jacó. Durante esse período da grande tribulação, todos os ímpios, morrendo sem salvação, continuam indo para o Hades. Aqueles que morrerem salvos, no final da grande tribulação, são arrebatados para o céu. São os santos da grande tribulação que chegam para o final das bodas do Cordeiro. E no final de tudo isso, Jesus virá para estabelecer o seu reino sobre a terra, Satanás e seus demônios serão presos e todos lançados na terceira divisão do inferno, que é o abismo. Observe que para a interpretação pré-tribulacional, o arrebatamento da igreja ocorre antes da grande tribulação. Para a interpretação pós-tribulacional, o arrebatamento da igreja vai se dar aqui por ocasião de todos os santos da grande tribulação. Há ainda uma outra interpretação chamada interpretação midi-tribulacional, que não crê no arrebatamento antes da grande tribulação, mas crê no arrebatamento no meio da grande tribulação. E há ainda uma interpretação chamada interpretação parcial, que crê que o arrebatamento não vai se dar tudo de uma vez só. Uma parte da igreja é arrebatada antes da grande tribulação, uma parte no meio da grande tribulação, uma parte no final da grande tribulação. Tá? Mas isso aí é assunto que nós vamos falar posteriormente. O fato é que com a vinda de Jesus, a manifestação de Cristo com os seus santos, Satanás é preso e Jesus estabelece o seu reino sobre a terra, que é o chamado reino milenar de Cristo. A nova Jerusalém será vista no céu, mas não descerá do céu à terra. Durante o milênio, todas as pessoas que morrerem sem salvação continuam indo para o Hades. Os que crerem no Senhor durante o milênio não virão a morrer, viverão o milênio todinho. E no final do milênio, Satanás é solto do abismo, faz a sua revolta final contra o Senhor. Então, todos os santos do milênio são retirados da terra, os santos do milênio.
Satanás é preso e lançado diretamente no lago de fogo e enxofre. Depois todos os ímpios que estão no Hades ressuscitam, vão para o grande trono branco, onde serão julgados e condenados ao inferno. E, no fim, o próprio abismo e o próprio Tártaro são lançados também no lago de fogo e enxofre. E aí o Senhor vai estabelecer a eternidade, criar novos céus e nova terra. O Senhor reinará sobre a terra e a nova Jerusalém descerá do céu à terra. Essa é a interpretação darbiana que nós vamos seguir aqui no nosso estudo. Mas todas as vezes que tiver alguma contradição com relação à interpretação, eu vou alertar vocês no momento oportuno. Bom, no meio de tudo isso, para concluir o nosso assunto, então, quando nós falamos em escatologia, aí surge um questionamento. Escatologia é uma interpretação ou é um ponto de vista radical? Na realidade, toda a escatologia é um ponto de vista radical. Então, existem várias correntes de interpretação escatológicas. Então, com relação ao livro de Apocalipse, com relação ao reino de Cristo, com relação ao arrebatamento da igreja. É interessante observar que essas correntes de interpretação variam muito de acordo com o momento histórico em que foram formuladas. Em outras palavras, cada ponto de vista é apenas um ponto de vista. Quem de fato está com a verdade? Na realidade, ninguém está com a verdade e todos estão parcialmente com a verdade. Em outras palavras, o que eu quero que vocês entendam é que sempre houve radicalismos por parte dos criadores dessas linhas de interpretação e dos respectivos adeptos que mantêm essa polêmica o tempo todo. Agora, quando nós falamos em escatologia, então as bases teológicas escatológicas, em outras palavras, quando eu digo podem ter múltiplas interpretações ou cumprimentos, então qual é a interpretação correta? Na realidade, nenhuma é dona absoluta da verdade. E cada uma tem alguns pontos que são verdadeiros. Em outras palavras, tá? Talvez, como cada uma tem um ponto de vista diferente, talvez a escatologia nós possamos entender que ela tenha múltiplos cumprimentos. Depois nós estaremos abordando. O que eu quero que vocês entendam é que qualquer interpretação bíblica, inclusive as escatológicas, todas são radicais. E nós devemos evitar radicalismos e aumentar a tolerância, porque, na realidade, ninguém é dono absoluto da verdade. Trocando tudo isso em miúdos, muitos fatos escatológicos só serão conhecidos quando estiverem, de fato, se cumprindo. Em outras palavras, podemos ter uma linha de interpretação? Podemos. Podemos afirmar que essa é a única linha correta? Claro que não. Mas dentro dos adeptos de cada linha de interpretação, cada um acha que a sua interpretação é a mais correta ou que é pior, a única correta. Mas, na prática, muita coisa nós só saberemos quando estiverem se cumprindo. Durante as guerras napoleônicas, em 1800 e 1798 até 1815, todo mundo entendia Napoleão Bonaparte como sendo a besta do Apocalipse. Durante a Segunda Guerra Mundial, todo mundo entendia Adolf Hitler como sendo a besta do Apocalipse. Ora, mas no Império Romano todo mundo entendia que Nero, Domiciano, Diocleciano eram a besta do Apocalipse. Na Idade Média, todo mundo entendia que o Papa era a besta do Apocalipse. Em outras palavras, quem é o dono da verdade? Nós não sabemos. E qualquer linha de interpretação que se faça, tá, na realidade, ela poderá ser desmentida ao longo do tempo da história da Igreja. Tá? Em outras palavras, o que eu estou querendo fazer com vocês hoje é só uma interpretação ou uma introdução à escatologia, para deixar bem claro.
nós vamos seguir uma linha de interpretação clássica chamada linha de interpretação darbiana. Mas todas as vezes que nós vermos que há alguma contradição dentro dessa linha, eu vou alertar vocês sobre essa contradição. Há alguns anos atrás, as igrejas evangélicas eram radicais em falar em arrebatamento pré-tribulacional. Hoje, as igrejas evangélicas já não são tão radicais assim. Então, como eu disse antes, quem está, de fato, com a verdade? Nós não sabemos. Uma coisa eu posso afirmar a vocês. Não importa quem está, de fato, com a verdade. O que importa é que nós creiamos em Jesus Cristo para sermos salvos. Esses detalhezinhos escatológicos, talvez nós só saibamos a resposta quando nós estivermos lá no céu. E aí não vai fazer muita diferença entender qual é a resposta correta ou não. O importante é saber, estou preparado para entrar no céu? Se estou, amém. Se não estou, sinto muito informar, mas quem não está preparado não vai entrar no céu. Tá joia? Pessoal, o nosso horário está terminando. Antes, porém, alguém tem alguma pergunta, algum questionamento a fazer, que fale agora ou cale-se até o próximo domingo, quando nós iniciaremos o assunto sobre tanatologia bíblica. Algum questionamento? Bom dia, pastor. Pois não, Alexandre, pode falar. Bom dia, pastor. Bom dia, amados irmãos. Pastor, uma pergunta. O que o senhor atribui a tantas divergências, a tantos textos aparentemente na Bíblia, aparentemente divergentes ou que dão margens a várias interpretações diferentes? O que o senhor atribui a isso? Alexandre, é exatamente isso que você falou. A Bíblia está escrita. Só que quem interpreta a Bíblia são homens. E quando nós falamos que são homens que interpretam a Bíblia, eu já disse para você que as diferentes linhas de interpretação surgem em função de momento histórico. Só que quando nós falamos uma interpretação em função de momento histórico, alguns anos depois, ou alguns séculos depois, o momento histórico muda. Então, aquela interpretação que surgiu dentro de um dado momento histórico não é mais válida. Não. O que as pessoas fazem? Mudam a interpretação daquela interpretação. Então, como eu falei para vocês, com a conversão de Constantino, surgiu então um pré-milenismo. Não, surgiu um pós-milenismo. Então, acreditava que o Império Romano seria a implantação do reino de Cristo e Jesus viria quando o mundo melhorasse o suficiente e o cristianismo fosse levado para toda a Europa. Sim, mas o Império Romano deixou de existir. Aí surge uma nova interpretação amilenista. Então, agora, o que se visava? Não é o Império Romano, mas é a Igreja, o reino de Cristo. Só que a Igreja Romana cometeu tantos absurdos, tantas barbaridades, aí surge uma outra interpretação, a continuidade histórica. Então, reparem que essas interpretações foram surgindo, e quando elas entravam em descrédito, elas não eram anuladas, elas não eram canceladas, elas eram reinterpretadas. Agora, o que permaneceu como predominante, independente do pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo, preterista, é a crença na vinda de Jesus Cristo. Então, o grande foco da escatologia bíblica é crer que Jesus virá. E ele mesmo afirma que virá a segunda vez, aliás, isso está em Hebreus 9, 28, né? Ele virá a segunda vez para os que esperam para a salvação. Então, o foco de toda a escatologia não está no reino milenar, não está no arrebatamento da igreja. O foco da escatologia é crer na segunda vinda de Jesus. Esse é o ponto central.
Então, aqueles que não esperam a segunda vinda de Jesus não estão preparados para a vinda de Jesus. Agora, dentro da sua pergunta, por quê? Primeiro, porque são homens. E homens que fizeram interpretações de acordo com o momento histórico. Quando o momento histórico muda, o que as pessoas fazem? Reinterpretam a própria interpretação, adaptando um ponto de vista que eles já têm para as novas condições históricas. Então, qual o motivo da polêmica? O motivo da polêmica é que eu sempre digo: a Igreja do Senhor Jesus é santa, justa, perfeita e boa. Não tem defeito nenhum. Aliás, tem um defeito. O grande defeito da Igreja de Jesus é que é formada por seres humanos. E a partir daí, sinto muito informar. Quantas pessoas já matou, ou já mataram, já cometeram absurdos, dizendo que estavam fazendo isso em nome do Senhor. Será que o Senhor estaria feliz em ver tanta gente matando em seu nome? Cá para nós, vamos ser francos. Para vocês mesmos que estão aqui, de vez em quando não vem pela cabeça de vocês um desejo de pegar certos crentes e estrangular, e de preferência devagarzinho para que eles sofram mais antes de morrer? Se isso passa pela cabeça de vocês que não tem o poder na mão, imagine então quando uma pessoa tem o poder na mão. O que essas pessoas fariam? Tá? E o que é pior, fazem absurdos para satisfazer apenas o seu próprio ego e alegam que estão fazendo isso em nome do Senhor. Tente imaginar se o Senhor pudesse aparecer a qualquer momento e disser para nós: olha, eu não conheço vocês. O que vocês falam ou fazem, dizendo que estão falando ou fazendo em meu nome, isso não tem nada a ver comigo. Então, tentem imaginar, no dia que nós comparecermos perante o Senhor, quantas pessoas vão ouvir de Jesus: não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E quantas pessoas vão dizer: Senhor, mas em teu nome nós não fizemos isso, não fizemos aquilo. E o Senhor vai dizer: olha, eu não conheço vocês. Então, por isso que eu sempre digo, em termos de teologia, nós podemos ter os nossos pontos de vista. Evitem apenas radicalismos. Agora, uma coisa que eu gosto de dizer: ao expor esse ponto de vista, eu não quero convencer ninguém. O que eu quero é que as pessoas que pensam como eu saibam que não estão sozinhos. Tá? Que tem mais gente que pensa como elas. Então, para evitar radicalismo, porque a sua pergunta é muito simples, Alexandre. Por quê? Radicalismo. Tá? Existe em qualquer lugar. Tá? Então, dizer que no meio do povo de Deus não existe radicalismo, bom, é a mesma coisa que dizer que eu acredito em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, coisa assim. Porque o povo do Senhor é radicalista. E mais do que isso, vou adiantar mais, é extremamente preconceituoso e pré-conceituoso. Tá? O povo de Deus tem os seus preconceitos e, em cima dos seus preconceitos, são extremamente preconceituosos. Então, não admitem ser questionados. Não admitem serem contraditados. Bom, pessoal, eu vou interromper a gravação agora